Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui com vocês sobre a renovação de contrato com o goleiro Rafael Cabral, até quando vai o vínculo dele, qual que foi a alteração em relação à multa rescisória, questão salarial também. Eu quero trazer aqui as primeiras informações dessa renovação que foi divulgada já pela manhã dessa sexta-feira. Quero falar também sobre algumas dívidas gigantes que o Cruzeiro deixou em relação à temporada de 2020 e 2021 e quais são algumas dívidas, com aquele elenco das temporadas passadas, somando no total, tá? Quase 100 milhões de reais. Quero falar com vocês também sobre o Marquinhos Cipriano. Será que tem alguma chance dele voltar para o Shakhtar? Enfim, que história é essa? Quero trazer aqui alguns dos bastidores. Será que o jogador tem interesse de ficar, tem interesse de sair nesse vídeo de hoje? Mas antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever em nosso canal. Estamos quase chegando nessa marca aqui de 34 mil inscritos e 500, então conta aí com a ajuda de todos vocês. O salve de hoje é para duas pessoas que comentaram no meu vídeo de hoje mais cedo, ou de ontem de noite, que eu postei aqui às 7h30. Primeira para o Nilson Silveira, que foi um dos primeiros a comentar. Valeu demais aí, Nilson, um abraço. E o segundo também aí para o Arlen Diego, ele que é lá de Ibirité, Minas Gerais. Muito obrigado, foi um dos primeiros a comentar também. Caso você queira aparecer aqui nos meus vídeos de hoje, mais tarde, eu vou postar um aqui para vocês por volta das 5h30 e outro às 7h45. Então deixa aqui as suas notificações ativadas e deixa aqui embaixo nos comentários também o seu nome e de onde você é. Só antes de dar uma sequência, tem um recado para vocês da UP Sportsbet, casa de apostas esportivas que está com uma cotação interessante. Eu quero destacar o jogo do Cruzeiro, amanhã, fora de casa contra o Brusque. Caso você ainda não tenha feito o seu registro por lá, você tem direito a um bônus de R$5 no valor do seu primeiro depósito. Tem aí, Brusque e Cruzeiro, uma vitória do Cruzeiro fora pagando 2,43, um empate também nesse jogo 3,5. E lembrando, tem vários outros jogos também na Série B, como por exemplo Bahia e Náutico, tem também Tombense, Sampaio Corrêa, Londrina e Criciúma. Enfim, vários jogos interessantes que eu deixei aparecendo aqui na tela. Vai lá na UP Sportsbet, o link está aqui abaixo na descrição, nesse QR Code e também no primeiro comentário fixado. Bom, quero começar falando sobre a renovação de contrato com o goleiro Rafael Cabral, onde já na manhã dessa sexta-feira, saiu essa notícia que o Cruzeiro renovou o vínculo dele até dezembro de 2024. O primeiro vínculo e até o final do ano que vem, até dezembro de 2023, e assim, o Cruzeiro já sentiu uma certa segurança, porque o contrato longo não é só até o final, por exemplo, da Série B, mas o que preocupava era em relação à multa rescisória, porque era de 7 milhões de reais, e mesmo sendo um valor tranquilo, mas o Cruzeiro teria direito a apenas 50% e os outros 50% é do Rafael Cabral. Então, praticamente, se qualquer time e o Rafael Cabral quisesse sair, 3,5 milhões já deixaria o Cruzeiro um valor bem baixo, Então, o Cruzeiro renovou esse contrato. Nesse primeiro momento não vai ter um aumento em relação aos seus vencimentos, que de acordo com o Nicola é próximo dos 300 a 350 mil por mês, mas sim no primeiro momento um aumento na multa rescisória. Não sabemos o valor, mas eu espero que no mínimo ali uns 15, 20 milhões de reais, para o Cruzeiro ficar bem tranquilo em relação ao goleiro de 32 anos de idade. Em relação aos seus salários, vai ter um aumento, porém no decorrer desse contrato, possivelmente com acesso ano que vem à Série A. Estou só supondo aqui, não temos informações de valores, mas por exemplo, sai de 300, vai para 450 e no último ano de contrato uns 500 mil, algo próximo a isso que o Cruzeiro deve fazer com o goleiro, sem dúvidas, o jogador mais bem pago dessa atual temporada. Então achei interessante, bom para todas as partes, e vale lembrar que mesmo tendo esse aumento salarial pro decorrer desse contrato, de acordo com Samuel Venâncio, o Rafael poderia ter deixado o Cruzeiro para jogar na Sampdoria da Itália ou no São Paulo, que teria quase que dobrado esses seus vencimentos mensais hoje aqui na Raposa. Então, para você ter uma ideia, o jogador tá muito bem adaptado aqui na Raposa e não tem interesse de deixar o clube, que ele já deixou bem claro desde quando começou essas especulações do Rafael Cabral de saída, onde depois dessa renovação de contrato, ele falou o seguinte, abre aspas, desde a minha primeira entrevista eu disse que vinha para tentar construir a minha história e é só o começo de uma trajetória que espero que seja longa, vitoriosa e que a gente consiga alcançar nossos objetivos, fecha aspas. 37 jogos até aqui na atual temporada, importantíssimo para o Cruzeiro ter chegado, voltado às oitavas de final da Copa do Brasil. Tem também um baita início da sua carreira aqui pelo Cruzeiro, com jogos importantíssimos na Série B
do Campeonato Brasileiro, com realmente excelentes defesas. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo, o que você achou dessa renovação aí do Rafael Cabral. Enfim, goleiro que fica pelo menos aqui no Cruzeiro até dezembro de 2024, onde tem contrato. Dando sequência aqui nesse vídeo, quero falar com vocês também sobre o Marquinhos Cipriano e que história é essa de que ele pode voltar ao Shakhtar. Enfim, essa informação que surgiu na última quinta-feira, eu quero trazer aqui alguns detalhes sobre essa história. Enfim, a equipe que no caso seria o Cruzeiro foi notificado por conta de querer, né, o jogador de volta de empréstimo, desse empréstimo de uma temporada que teria aqui na Raposa. Então chegou até a FIFA essa notificação, mas assim, isso parte pelo desejo do atleta, que lembrando, vocês sabem, né, o que está acontecendo, não posso ficar falando muito aqui no vídeo, mas o jogador que estava jogando lá no Shakhtar pôde suspender seu contrato até julho de 2023 para assinar com qualquer time que ele quisesse, ou seja, foi para o Cruzeiro, mas a equipe do Shakhtar tem esse interesse da volta dele, que alegou que teria interesse de aproveitar o atleta. Porém, vocês vão lembrar que ele tinha contrato com o Sion da Suíça e o Sion fez uma proposta de compra para o jogador de 1,5 milhão de euros, que dá quase 8 milhões de reais. Porém, naquela época, a equipe recusou esse valor e não aceitou essa proposta, onde o Sion tinha essa opção de compra até dia 15 de junho, que acabou não acertando a ida do atleta. Então a equipe do Shakhtar deu bobeira, né? Se tivesse vendido o jogador, não teria esse risco e vai perder ele de graça, porque ele assinou esse contrato com o Cruzeiro até julho de 2023 e o contrato dele até dezembro de 2024. Ou seja, quando acabar o contrato de empréstimo dele aqui com o Cruzeiro, ele já vai assinar um pré-contrato com o Real Valladolid lá da Espanha, do Ronaldo. Deve ser isso que vai acontecer. Então, assim, perdendo, né, o jogador de graça, poderia ter pelo menos lucrado esse algo próximo de 1,5 milhão de euros. Então teve esse pedido aí por parte, mas o jogador está muito bem em Belo Horizonte, já está acostumado e tem interesse de continuar no futebol brasileiro, não quer voltar para o futebol europeu, e a estreia dele aqui pela Raposa só vai poder ser depois do dia 1º de agosto, ou seja, contra a Tombense no próximo final de semana. Nesse meio de semana agora, no caso amanhã, dia 30, vai ter o jogo contra o Brusque fora de casa, porém como ainda não é dia 1º de agosto, ele não vai poder fazer a sua estreia. Um baita jogador, gosto muito dele. Inicialmente ele foi contratado, pelo menos o Cruzeiro registrando como lateral esquerdo, mas pode fazer uma função até de ponta esquerda, tá? Vamos ver onde que o Paulo Pezzolano vai encaixar ele no elenco. É um cara muito versátil e pode jogar nas duas pontas, ponta esquerda, lateral esquerdo. Pode fazer um lado também, se o Cruzeiro estiver precisando, né, de um ponta direita ali improvisado. Mas enfim, eu acho ele muito versátil. E vale lembrar também que na temporada passada, pelo Sion da Suíça, jogou como lateral esquerdo, 33 partidas e 2 assistências. E o outro lateral que o Cruzeiro tenta, né, trazer para essa atual temporada é o Wesley, ele que também jogou pelo Sion e era o lateral direito titular do time. Ou seja, o Cruzeiro pode ter, né, o lateral esquerdo, Marquinhos Cipriano, e também o Wesley na lateral direita. Mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você acha do jogador, e também sobre essa eventual saída dele, e também onde você prefere ver o Marquinhos jogando, né, de ponta esquerda, lateral esquerdo. Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. E o último assunto desse vídeo que eu quero falar aqui com vocês é uma matéria que eu achei interessante trazer para mostrar a falta de planejamento, né, no Cruzeiro em relação à temporada de 2020 e também em 2021, onde o Cruzeiro, perto do acesso, né, encaminha com passos largos, podemos dizer assim, né, para essa volta à Série A e em grande estilo. Porém, para isso o Cruzeiro teve que pagar em 2 parcelas, né, ficando na Série B, que não foi nada bom, tanto para a torcida, que realmente esses últimos anos foi inacreditável o que o Cruzeiro não fez, né, para conseguir esse acesso de volta à Série A, e também em relação à questão financeira, onde o Cruzeiro só com débitos para os jogadores que não conseguiram acesso em 2020 e 2021 soma mais de 98 milhões de reais, ou seja, quase 100 milhões de reais. Se você for pegar o prejuízo que o Cruzeiro teve nesses anos de Série B, eu colocaria que chegou fácil aos R$500 milhões, só em relação ao aumento da dívida com mais jogadores, falta de receitas, né, que o Cruzeiro poderia ter jogando a primeira divisão, Sul-Americana, Libertadores, que seja. Então o Cruzeiro teve um prejuízo assim gigantesco. Acho até interessante depois levantar um número próximo a isso, do que o Cruzeiro deixou, né, de faturar. Mas assim, esse débito de que alguns jogadores têm aqui com o Cruzeiro, que eu quero destacar aqui para vocês, os maiores. Tem aí o Fábio, que tem mais de 20 milhões e 700 mil de débito aqui com o Cruzeiro. O Marcelo Moreno, 24, quase 25 milhões também. Marcelo, que emprestou boa parte desse valor aqui de débito, tá? Ele emprestou para o Cruzeiro do próprio bolso. Então, para você ver, o tanto que o Marcelo Moreno é um cara realmente ídolo demais. E olha que ele nunca falou isso. Nós só ficamos sabendo depois que o Cruzeiro entrou nesse processo judicial em relação à SAF, né? Para poder
pagar esses valores a longuíssimo prazo, que ficamos sabendo dessa baita atitude do boliviano. Tem também o Marquinhos Gabriel, que cobra 5 milhões e 600 mil, que o Cruzeiro tem que pagar o jogador. Tem o Ailton, que saiu para o Atlético Goiano, 1 milhão e 800, valor bem alto também, fiquei bem surpreso. Ele que tem jogado bem aí pelo Atlético, no caso, equipe que tem o Ramon também, que é ex-Cruzeiro, que a Raposa deve um valor bem alto também para ele. E os dois estão indo bem aí pelo Atlético Goiano na Sul-Americana, na Copa do Brasil. Tem também o Manuel, que é o titular do Fluminense, jogou contra o Cruzeiro na Copa do Brasil. E tem o Cruzeiro deve aí para o Manuel 4 milhões 360 mil reais. E o Manuel é um dos poucos, nele e o Fábio, que é desde lá de 2019 ali que o Cruzeiro começou a dever salários. Então tem 2019, 20 e 21. Então para você ver, tanto que esse valor do Manuel chega a ser alto, 4 milhões 360 mil. Além também do Ariel Cabral, 2 milhões e meio, que ainda não arrumou outro time nessa atual temporada. Rafael Sobis, 3 milhões 975 mil. E fora outros vários, tá? Eu vou deixar aqui o link da matéria do Globo Esporte para você ver. É quase 30 atletas que eles listaram, mas tem muito mais se você for ver os artigos oficiais. Tem até uns interessantes, O Daniel Guedes mesmo, que chegou a jogar apenas 7 jogos pelo Cruzeiro lá em 2020, cobra 610 mil reais da Raposa. Tem também o Giovanni Palmieri, vocês vão lembrar dele, lateral esquerdo, que não conseguiu ser titular, 446 mil reais de débito aí com o jogador. É claro que assim, realmente parece ser um dinheiro muito fácil, Parece que estamos falando aqui de 400 reais, mas é um valor gigantesco, 446 mil, que assim, o jogador também não tem culpa. Quem tem culpa é quem assinou esses contratos malucos com alguns jogadores que claramente não daria conta do recado de vestir a camisa aqui do Cruzeiro. E, agora eles cobrando aí na justiça, porque tem contrato assinado, tem direito a esse valor. Então o Cruzeiro não tem muito o que fazer, Realmente, até que enfim, é uma gestão responsável, porque é complicado você ver o time gastando a rodo até o que não tinha, principalmente o Cruzeiro, com uma folha salarial prevista para esse ano mesmo de quase 7 milhões de reais, mais um ano na Série B. Foi quando o Ronaldo chegou e viu a bagunça, que estava muito pior do que ele imaginava, e estava falando justamente sobre esses números, gigantescos, esses débitos de quase 100 milhões de reais com jogadores só de 2020 e 2021. Mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo sobre esses valores gigantescos, E, enfim, caso você queira ver a lista completa, vou deixar o link aqui também abaixo na descrição, com vários outros nomes, que desses jogadores que cobram um valor sim, que o Cruzeiro tem que pagar junto à justiça. Lembrando que a Raposa tem mais de 99% do acesso, de acordo aí com a UFMG, e assim, o aproveitamento é de 75% atualmente, e se conseguir manter essa média de aproveitamento, o Cruzeiro já consegue subir na metade desse retorno na competição. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever no nosso canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Aqui na tela final vou deixar essas duas sugestões de vídeo para vocês. Uma nessa aqui onde eu falo sobre o Everton, lateral direito, revelado aqui no Cruzeiro, onde ele vai jogar em outro time da Série A. Falo também ali sobre o Thiago Neves, que revoltou bastante os torcedores novamente. Que história é essa? Vai lá dar uma olhada. E esse outro vídeo aqui onde eu falo sobre o meio argentino que foi especulado no Cruzeiro, mas deve ir para um outro time da primeira divisão. Quem quer esse jogador? Enfim, vou deixar tudo aqui aparecendo para vocês, junto com o link da UP Sportsbet, para você começar a fazer suas apostas. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. Até mais, valeu!